Olá, meu nome é Douglas e hoje eu quero perguntar para você o que é importante para você, porque hoje eu vou te mostrar que o que é mais importante para você não é isso o que você está pensando, porque possivelmente você está pensando em muitas coisas importantes para a sua vida e muitas dessas coisas que você pensa que é importante para a sua vida são coisas efêmeras e passageiras, são coisas terrenas, são coisas que nunca podem te satisfazer plenamente, não podem te salvar, não podem te garantir uma vida eterna, por exemplo. Não podem te garantir uma herança reservada nos céus, não podem te garantir descanso para a sua alma, tempo de refrigério para a sua vida. Não pode garantir nada disso. Então, já dá para você entender que as coisas que você dá importância e valor hoje, elas não contribuem em nada para o seu próprio bem. Pelo contrário, ela te afasta daquilo que é importante para a sua vida, que você ainda não sabe, você não se deu conta, você não se despertou ainda, não conseguiu abrir os olhos para essa realidade de quem é o que é mais importante para você. Então, você tem que entender isso hoje, para que assim você possa se conscientizar sobre quem é de fato e de verdade aquele que é o mais importante para você, que é Cristo Jesus. Ele sim é importante para a sua vida. Sem ele, você não tem vida, você não tem justificação com Deus, você não tem paz com Deus. Você nunca será reconciliado com Deus sem Cristo Jesus. Você não terá o perdão dos seus pecados. Você não terá liberdade. Você não terá a paz que o mundo não dá. Você não terá nenhum benefício que o Senhor Jesus pode dar para todo aquele que reconhece a sua importância. Porque aquele que reconhece a importância de Cristo Jesus, crê em Cristo, se arrepende, se converte a Cristo e vive para sempre com Ele, tendo Ele como a pedra angular, eleita e preciosa. Essa é a preciosidade importantíssima na vida de todo aquele que crê, é Cristo Jesus. Ele sim, na vida de todo aquele que crê, é a esperança da glória. Então, as pessoas que têm a Jesus como o mais importante em suas vidas, elas estão agora elas estão totalmente cheias de Cristo Jesus. Elas foram tomadas por toda a plenitude dele. Isso é o que satisfaz a vida humana, de forma que o corpo, a alma e o espírito de quem tem a Jesus como mais importante, tem bons resultados na sua vida. Então, isso é o que é importante. As pessoas estão perdendo o tempo hoje com as coisas terrenas, com as coisas que vão passar, com as coisas inúteis, com as coisas fúteis, que não aperfeiçoam a vida dela em tempo algum. Então, isso é algo que tem que ser desfeito. As pessoas não podem mais ficar procurando essas coisas. As pessoas não podem mais ficar nesse ativismo que nós vemos por aí, nas grandes cidades, as pessoas indo de um lado para o outro, ansiosas, correndo atrás de alguma coisa, querendo se encher de riquezas, procurando alguma coisa para que possam tentar se sentir vivas. Mas aquele que tem a Cristo Jesus como mais importante, já está vivo em Cristo Jesus. A vida dele é Cristo Jesus. Ele não precisa de coisa alguma mais. Tudo ele tem em Cristo. Isso é um fato real. Literalmente falando, é assim que acontece. Então, a humanidade hoje precisa reconhecer isso. Porque
A maioria das pessoas hoje, infelizmente, estão envolvidas e enredadas pelo ativismo, pelas atividades que fazem, dia após dia. Elas ficam buscando essas coisas. O interesse delas é esse. E ao ter esse interesse, elas se esquecem do que é mais importante. Elas se esquecem de Cristo Jesus. Por isso a humanidade hoje, a maioria da humanidade hoje, infelizmente, está vivendo sem esperança e sem Deus nesse mundo. Porque não tem a Cristo Jesus como mais importante. Essa é a realidade. E muitas pessoas são vítimas disso aí. Vítimas de não terem a Jesus como o mais importante. Para elas o mais importante é o dinheiro, o emprego, a sua casa, as suas roupas, enfim, as coisas terrenas, os alimentos. Ela se preocupa com essas coisas. O ativismo dela, o ativismo que as pessoas têm é para alcançar essas coisas. Mas, ao alcançarem isso, elas vão se distanciando daquele que é o mais importante, que elas nem chegaram a conhecer. Muitos nem querem nem saber disso aí hoje. Do mais importante, que é Cristo Jesus. Esse é o grande erro da humanidade hoje, que infelizmente está do jeito que está, por não ter ainda reconhecido a importância de Cristo Jesus para a sua própria vida. Então, é necessário que alguém fale a respeito disso. Alguém comece a tentar te mostrar que o mais importante é Cristo Jesus e não as outras coisas. E eu vou mostrar isso para você lendo um texto aqui das Escrituras, que é muito bem claro e simples. Esse texto que eu vou ler aqui vai te mostrar a importância de Cristo Jesus e vai te mostrar que alguém deu valor à importância de Cristo Jesus e esqueceu os afazeres, as atividades. Não se preocupou mais com as atividades da sua própria casa, porque para ela o mais importante era Cristo Jesus e ela deu valor a Ele. E ela procurou ouvir os ensinamentos. A ocupação dela foi ouvir o ensinamento daquele que é o mais importante. Ela reconheceu isso. Ela praticou isso. E o exemplo dela é útil para você. Esse exemplo faz com que você possa seguir esse exemplo. Porque se você seguir o exemplo dela, você também vai reconhecer a importância de Cristo Jesus para a sua vida. Então eu vou ler esse texto aqui, que está aqui no Evangelho segundo Lucas. E está escrito assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, quando Jesus entrou naquela casa, a mulher ali, que era Marta, ela começou a se agitar de um lado para o outro. Começou a se envolver com muitos serviços domésticos ali que ela tinha que fazer.
e ia para lá e para cá, ocupada com essas coisas. Porque para ela, naquele momento, aquilo seria o mais importante a se fazer. Só que ela estava errada. Só que ela não percebeu isso. Ela não, é, ela não conseguiu perceber que estava errada. E aí ela, ali ocupada com aqueles afazeres, ela chegou lá onde o Senhor Jesus estava, hospedado na casa dela. E ela pediu para que Jesus dissesse para sua irmã ajudar ela nos serviços. Ou seja, ela queria que a sua irmã se ocupasse dos serviços, porque ela estava sozinha naquele ativismo ali. Ela queria uma ajuda. Ela queria tirar a sua irmã de onde ela estava para que ela pudesse ajudá-la nos serviços que estavam ali. Porque possivelmente deveria ter muitos serviços e ela estava ocupadíssima com isso. A preocupação dela era esse. O interesse dela era os serviços e não aquele a quem ela deveria dar importância, como a sua irmã o fez, ao ponto de se assentar aos pés do Senhor Jesus e ouvir-lhes os ensinamentos que ele estava ali ensinando para as outras pessoas. Quando a sua irmã fez isso, ela reconheceu, ela deu importância ao Senhor Jesus e não queria sair dali. Aquilo para ela era um prazer, era um prazer reconhecer a importância do Senhor Jesus. Então, aí Marta chegou lá e pediu para que o Senhor Jesus ordenasse a sua irmã para que ela pudesse o ajudar. E a resposta do Senhor Jesus não foi aquela que ela queria ouvir. Pelo contrário, ele falou o contrário disso. Ele disse aqui, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Veja se não é essa a condição da humanidade de hoje. Está muito inquieta, está ansiosa com muitas coisas, se preocupando com muitas coisas que existem nesse mundo. Os afazeres, os ativismos que eles querem fazer, eles se preocupam com isso. Essa é a condição deles, da maioria da humanidade de hoje. Infelizmente, essa é a realidade literal. Que você pode ver aí todos os dias, é assim dia após dia. Mas a resposta do Senhor Jesus aqui é muito clara. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Pouco é necessário para você, ou mesmo uma só coisa. Que coisa era essa que o Senhor Jesus está falando que era necessário para ela? Era dar valor e importância ao próprio Senhor Jesus que estava ali hospedado na casa dela. Ela tinha, o que o Senhor Jesus quis dizer é que ela tinha que parar com aquele ativismo e fazer a mesma coisa que a sua irmã estava fazendo. Ficar ali ouvindo os ensinamentos. Ensinamentos dados pelo Senhor Jesus. Então a importância do Senhor Jesus é essa. As pessoas estão tão preocupadas com as outras coisas que esquecem de dar valor e importância ao Senhor Jesus, mesmo que ele esteja hospedado na sua casa, como era o caso aqui. Então, esse é o erro. E Jesus combate esse erro, dando essa resposta, que é muito clara. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. A boa parte é dar valor ao Senhor Jesus, é ouvir os ensinamentos, ouvir a voz dele, dar atenção a ele, dar importância, e não para as outras coisas. Essa
é a prioridade daquele que dá importância ao Senhor Jesus. Ouvir os ensinamentos, ouvir a voz dele, ficar ali próximo a ele, tendo uma intimidade com ele. A maioria da humanidade hoje não vive assim, vive atarefada com as coisas que tem que fazer. E esse é o grande erro. Então, esse texto aqui é muito bem claro. E ele diz aqui no final: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O Senhor Jesus não vai tirar essa parte, essa importância que Maria deu a Jesus. Ele não vai tirar isso dela. Não, ele não quer que as pessoas saiam, que as pessoas percam o valor e a importância que o Senhor Jesus tem. Maria fez isso. Maria mostrou isso. E essa parte não iria ser lhe tirada em tempo algum. O Senhor Jesus disse isso claramente. Então, quando alguém dá importância ao Senhor Jesus, essa parte nunca lhe será tirada. Esse é o ensino. Essa é a verdade que deve ser divulgada, conhecida. As pessoas têm que se despertar para isso. Têm que olhar, abrir os olhos para essa realidade, que é dar importância ao Senhor Jesus. Quando isso acontecer de forma sincera, de forma espontânea, isso nunca será tirado de ninguém. Então eu espero que essa mensagem sirva para te estimular, te encorajar e te incentivar a que você possa dar valor ao Senhor Jesus. Esse tem que ser o objetivo da sua vida. Então eu espero que essa mensagem possa de alguma forma edificar a sua vida. Sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.